alegria estar com você nesta quinta-feira, pela Rede Eco TV, pelo Canal 9 Digital e também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Eu quero agradecer e mandar um grande abraço a todos os meus amigos, advogadas, advogados, enfim, a sociedade que compareceu na posse da Associação dos Advogados do Grande ABC, no Teatro Municipal aqui da cidade de Santo André. Isso me deixou muito honrado e feliz. Eu tive a felicidade de ser indicado para presidir a Associação dos Advogados do Grande ABC na gestão 2014-2016. Enfim, um grande abraço a todos vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo de todos estarem lá comigo. Recebi várias autoridades. Isso foi maravilhoso. Aliás, uma das autoridades que esteve lá está comigo nessa noite, mas ainda não vou falar o nome dela. Já já eu estou falando essa grande amiga e autoridade também que esteve comigo lá na posse. Um grande abraço a todos os conselheiros da Associação dos Advogados do Grande ABC e também a toda a minha diretoria. Um grande beijo a vocês. Forte abraço ao Wagner do Regran, que é o sindicato aqui dos proprietários dos postos de gasolina do Grande ABC, por este trabalho que está sendo desenvolvido. Essa noite eu tenho um tema que, aliás, como todas as quintas-feiras, você que participa, você que liga aqui na Rede Eco TV, você que faz esse programa comigo, no telefone no 2379-4733, eu quero já a sua ligação, porque o tema hoje é meio ambiente e cidadania. Isso é muito interessante. Nós precisamos entender o que é essa cidadania, o que é esse meio ambiente, porque nós dependemos da nossa sobrevivência do meio ambiente, do que nós vivemos nesse meio ambiente. Então, para falar a respeito desse tema, está aqui comigo nessa noite uma grande amiga. Ela é excelência em legitimidade e legalidade. Ela foi eleita vice-prefeita da cidade de Diadema. Ela é prefeita em exercício nesta semana, mas ela é autoridade. Ela é autoridade naquilo que ela fala, principalmente em resíduos sólidos. Ela é autoridade no Brasil, especialista nessa área. Eu estou falando da minha amiga, prefeita em exercício, vice-prefeita eleita nas últimas eleições municipais da cidade de Diadema. Estou falando de Silvana Guarnieri, a qual eu já falo uma boa noite. Silvana, minha amiga, obrigado pela sua presença no meu programa. Aliás, já fazia tempo, né, que a gente estava tentando fechar essa agenda para você estar comigo. Então, eu te agradeço desde já a sua presença e eu falava na minha chamada que eu tive várias autoridades lá e você foi uma delas. Então, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Cristiano, por essa simpatia que você é, primeiramente, pela pessoa que eu tenho assim o prazer de estar sempre perto e também pelo mérito de você estar como aí o presidente da associação do ABC, dos advogados do ABC, que você com certeza tem assim um grande projeto e que deve estar aí com certeza com o respaldo dos seus amigos, dos seus colegas, que realmente fazem a diferença e que fazem a diferença na nossa vida. Boa noite aos telespectadores, boa noite a todos vocês. Obrigada por esse convite, né? E particularmente aos meus amigos de Diadema, toda a nossa cidade, uma boa noite. Aquilo que eu havia, eu falava a respeito disso, esse bate-papo gostoso de estar aqui comigo nessa noite, isso muito me honra. Mas vamos falar um pouco, nós estamos caminhando para o mês da mulher, né? Dia 8 de março e é o mês da mulher. E nós estamos no meu último programa de fevereiro, né? E eu não poderia deixar de trazer ao meu programa uma grande mulher. Vamos falar um pouco dessa mulher, da Silvana, como que ela despontou para a política, como nasceu isso, já era uma liderança, né, de uma representatividade. Fala um pouco que você presidiu aí, e eu acho que preside ainda, não sei se você está afastado em razão do seu cargo, que você é presidente da delegacia sindical, não é isso? Sim. Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, do Grande ABC. Fala um pouco dessa trajetória, como é que desabrochou isso, a vontade de dar essa contribuição à sociedade? Bom, eu acho que isso, na realidade, vem, acho que da nossa formação até de criança, né? O Cristiano também já foi de Diadema, a gente já teve, assim, uma participação de cidadania que nos foi dada desde criança, né? Esse senso crítico de ver a cidade como um todo, de ver a cidade como realmente ela é, e é necessário que a gente faça essa mudança.
Então, isso já vem de lá de trás. Depois, posteriormente, aí, pela formação que tive a oportunidade de estar fazendo um colégio público, faculdade posteriormente, e aí fazendo especialização fora na Itália. Isso também traz uma outra visão de participação e de contribuição para o nosso processo, né, para a nossa cidade. Depois desse período, eu também estive na prefeitura aí como diretora de serviços urbanos aí de 89 a 92. Também deixei um legado já como engenheira e como pessoa já de qualificação técnica na área de saneamento ambiental. Tá? E aí depois, futuramente, eu até me desgostei na época da questão política, né? Me afastei completamente. Fui para a área privada, mas o nosso lado pessoal de trabalho, ele é de contribuição para a comunidade, né? Então, eu não poderia jamais ter deixado de fazer esse trabalho. E aí eu fui para a questão de resíduos sólidos, de cuidar do lixo na cidade, né? Que é um grande problema, que já vem assim há 20 anos numa grande discussão e que hoje realmente a gente já tem alguns problemas. Nesse período também aí, como técnica de área, como profissional que fui de empresa e até recentemente, ser ligada ao sindicato é uma coisa natural também, porque você tem a defesa do seu trabalho, a defesa do trabalhador, das questões trabalhistas para a mulher, né? Porque ser sindicalista num sindicato de engenheiros quase que são poucas as mulheres. Eu tenho, no início, há 23 anos atrás, éramos pouquíssimas. Uhum. Hoje, graças a Deus, esse número já aumentou, né? As mulheres já fazem engenharia. E é verdade. E é um momento diferenciado. Interessante. Dentro desse contexto, nós sabemos dessa cultura ainda que existe, nós estamos num processo de transformação. Você tocou num ponto muito interessante. O sindicato de homens formado basicamente por engenheiros, né? Você teve obstáculos? Sentia isso no seu ser como mulher em relação a muitos homens ali? É difícil mesmo essa cultura brasileira ou isso é apenas um mito? Olha, dentro da questão do sindicalismo na engenharia, ele é diferenciado, né? Porque é uma classe diferenciada e aí você tem sempre a questão do conhecimento, né? Então, todo dia você demonstra que você sabe, as pessoas te qualificam pelo conhecimento que você tem, pelo acesso às pessoas, né? Então, dentro do Sindicato dos Engenheiros, eu sempre fui muito acolhida, muito bem acolhida. Fui uma das fundadoras da Delegacia Sindical do ABC, tá? Que maravilha. Junto aí com o Sérgio e com o Juarez, que também já estão advindos aí da indústria automobilística e da parte de agronomia também, mas são pessoas assim que que nos unimos, porque é um sindicato de classe, é o maior da América Latina, o dos engenheiros no estado de São Paulo, tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma representatividade diretiva, né? Porque nós temos uma linha muito de coordenação, de administração. No Sindicato dos Engenheiros sempre fui muito bem acolhida e sempre tive a oportunidade de fazer esse trabalho com tranquilidade. Muito bom. E aí veio a política, foi um pulinho, como se diz, né? De um bate-papo, né? E aí você veio para a política partidária, né? E se tornou a vice-prefeita, é óbvio, e que você tem o reconhecimento, como eu dizia na minha chamada, da sua autoridade em conhecimento. E o espaço na política, como é que foi? Porque como é fazer política e agora você tem cargo, eleita. Faz diferença a mulher na política? O homem é razão, mulher é sensibilidade. Fala dessa mulher sensibilidade. Faz, sim, faz muita diferença, né? Hoje, até por uma questão legal, os partidos políticos eles têm que ter pelo menos 30%, né, dos cargos aí que vão ser elegíveis, eles têm que ser femininos. Mas isso fica como que uma cota meio que de obrigatoriedade dos partidos, né? Quando, na realidade, eu acho que a mulher ela tem um potencial para muito mais que isso. Porque é o que você falou, essa sensibilidade. É a mulher que usa a cidade, ela usa o sistema de saúde quando leva o filho, ela usa o sistema de transporte quando ela tem que
estar pela cidade, levar para alguma coisa, a família como um todo, né? A questão também da própria mobilidade da cidade, ela sente muito como é que ela sai de um lado, vai para outro, como é que é a acessibilidade para um deficiente, que às vezes ela tem um filho deficiente. Então, a mulher ela tem uma percepção de uso que é muito forte da cidade. Tá? Só que cuidar, né? O cuidar, né? Cuidar da casa Sim. é o cuidar da cidade também, né? Sem então, dúvida. ela tem um potencial muito grande. Só que hoje a mulher ainda ela não tem não está voltada ainda para esse uso. Tá? Então, eu acredito que as mulheres aí, até porque já são 52%, 53% do nosso eleitorado, né? É isso mesmo. Tá? Elas devem estar ocupando mais esses espaços. E aí, com uma questão que vem por trás, que também que é a qualificação técnica, né? As mulheres hoje, ela têm um grau de instrução maior do que os homens, né? Na grande maior parte. E o que você acha dessa cota? Você acha que ela foi satisfatória ou você acha que o Brasil está num processo de democratização, que a mulher ela vai fazer parte da política de uma forma natural, sem a imposição de ou ampliar a cota ou então de se retirar essa cota? Qual é a sua visão a respeito Eu disso? acredito que futuramente ela deve ser retirada, essa cota, porque as mulheres ela têm essa percepção e elas têm um domínio de vontade de mudança, né? Ela tem opiniões muito formadas, às vezes mesmo na simplicidade da casa, na simplicidade da pessoa que às vezes não tem um trabalho fora, mas que é uma dona de casa, ela também é uma líder, às vezes, de bairro, que quer fazer uma mudança, uma transformação. Então, eu tenho certeza que a mulher ela vai ocupar esse espaço aí com tranquilidade. Hoje ainda nós temos que estar, às vezes, dando uma motivação. Somos poucas ainda, né? Perfeito. Mas eu acho que isso vai mudar com o passar dos anos, sim. Muito bom. Vamos falar agora um pouco da tua área, que você realmente conhece, você entende. Mas antes disso, eu quero falar um pouco com o meu público. Pois não. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Eu estou conversando com Silvana Guarnieri, vice-prefeita da cidade de Diadema, prefeita em exercício. Você que é da cidade de Diadema, especialmente, das 7 cidades, ligue, participe e faça a sua pergunta. Eu quero mandar um grande abraço também para a Denise Ventrice, secretária do Meio Ambiente, mulher que acompanha hoje a vice-prefeita em exercício. Um grande abraço, está aqui nos bastidores da Rede Eco TV. Um grande abraço para você e também um grande abraço para toda a assessoria da vice-prefeita, prefeita em exercício, Silvana Guarnieri. Silvana, o Brasil, hoje ele produz 240 mil toneladas de lixo por dia. Dessas 240 mil toneladas de lixo por dia, 76% eles vão parar em rios, riachos, né? E isso com as chuvas, as águas pluviais, isso realmente vai dar um problema no meio ambiente. O tema do nosso programa hoje é meio ambiente e cidadania. Qual é a sua visão? Você que é uma autoridade, falta educação para um povo, que é uma cultura que ainda não existe, falta muito mais investimento em termos de publicidade para que o povo possa estar entendendo a responsabilidade de se cuidar desse ecossistema nosso. Qual é a sua visão? Porque ainda se joga lixo na rua e não tem carinho com a rua, não tem carinho com a cidade. Fala um pouco a respeito disso e, consequentemente, vem as enchentes. Olha, é fantástico isso, né? É um processo educacional, sim, tá? E eu vou falar uma coisa para você. Se você for lembrar ainda dos nossos pais, dos nossos avós, eu tive a oportunidade, por exemplo, eu frequentei muitos sítios interiores. Sim. E o pessoal no sítio já fazia coleta seletiva. Separava o material de herbicida, os plásticos que tinham para não deixar pelos pastos afora, para não ter problema com os animais. Quer dizer, isso veio de um processo educacional quando estava lá, às vezes, preservando próximo da casa, próximo da coisa. Quando a pessoa vem para a cidade, tá, parece que a gente desagrega um pouco esses valores. E isso é difícil, porque quando você vem para uma unidade que ela é urbana, você deveria ter muito mais cuidado com isso ainda. E aí você precisa resgatar esse processo, que é cultural e é histórico, que já tinha uma interpretação lá atrás, que mudou porque você mudou o ambiente, né, que é a cidade em si, que ela tem uma outra dinâmica, mas que é necessário que você faça essa transformação. Você se preocupar com a quantidade de lixo que você gera, se preocupar com aquilo que você pode reciclar, para reduzir esse volume que vai para a rua.
E também para as pessoas que hoje andam na rua. As pessoas não têm, às vezes, a sensibilidade de perceber que aquilo também é casa dela, né? É a continuidade. Às vezes você entra numa casa, ela está brilhando por dentro, né? Arrumadinho, cheio, com todos os seus equipamentos, uma tecnologia. Aí você sai da porta para fora, às vezes você já percebe. Casa, às vezes, largada na pintura, e às vezes você vai para a calçada toda esburacada, e aí você vai... E a pessoa, então, ela não interpreta que aquilo é continuidade da casa dela. É verdade. E você sabe, um grande jurista, o Margarino Torres, ele definia cidade, cidadão, cidadania. E é uma coisa interessante, né? A sua casa é o reflexo também da cidade, né? Quando você cuida da cidade, da sua casa, você automaticamente você vai zelar do ônibus que você toma, do ponto de ônibus e assim sucessivamente. Quando você falava do interior, é uma coisa interessantíssima. Lá, você não podia jogar um refrigerante PET ou uma lata, porque senão a vaca podia engolir. E o pai falou, vai morrer a vaca e não vai ter leite para tomar. Tá certo. Não era? Era o cuidado. Então, falta esse cuidado, porque nós vivemos hoje, você sabe disso, do tudo pronto, né? Os fast foods, tudo pronto. Então, isso, acho que está faltando exatamente essa ligação de informação em relação, um link entre publicidade entre poder público e cidadão. Sem dúvida nenhuma, né? Isso são os programas que a gente fala, que são os inputs imediatos que a gente coloca para esse momento, para ver se você altera esse procedimento. E é claro que isso tem que estar agregado a um processo educacional dentro das escolas também. Claro. Porque toda vez que o seu filho fala para você, mamãe, não posso, esse aqui não é, esse aqui é reciclado, esse aqui vai nesse lixo. Mamãe, esse aqui é naquele outro ali. Uhum. Ele cobra você, né, na sua mudança de hábito, porque ele entendeu lá na escola que ele precisa cuidar disso. Então, é um processo educacional e ele está atrelado, sim, à questão de você fazer as mudanças das gerações, né? A nossa geração, as últimas, a gente desperdiça muito, né? Porque tudo para nós eram bens que a gente não eram finitos, né? Por exemplo, Sim. o caso da água que a gente falava há pouco. E também essas questões que você usa com um certo abuso. E aí, quando você vai para um momento de urbano, para um momento de cidade, você precisa ser mais regrado e aí sim, mais contido até talvez, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Muito bom. Nós costumamos falar que lixo é vida. Sem dúvida. Né? E se gera em países como Estados Unidos, nós pegamos Europa, Japão, através do lixo se gera energia elétrica, né? Isso você sabe em termos de pesquisa, de estudo, você é uma expert nesse tema. O que falta no nosso país, Silvana, agora vamos falar de termos global de investimento. Você pega Estados Unidos, você gera energia elétrica do lixo. E nós não conseguimos realizar. E nós sabemos que um projeto de administração, isso se faz de longo prazo, de 10 até 20 anos, para se obter um resultado disso, em termos de administração pública e visão pública. O que você acha que faltou no Brasil? Falta investimento? Ou falta, eu não diria a palavra boa vontade, mas investimento ou aplicação dos recursos públicos em projetos que realmente possam dar resultados há 20 anos, como é o caso, por exemplo, de usinas para que se transformar esse lixo em energia elétrica? Olha, nós já temos aí várias soluções aí pelo nosso país, né? E às vezes nem em área urbana ela está. Você vê as próprias empresas que a gente tem de produção de álcool, que vem com o bagaço da cana, que já faz a queima, que já faz a incineração e já vende essa energia, né, na rede e como um subsídio até de melhoria de custo, né? Então, isso já acontece com uma tecnologia que é muito próxima de nós aqui no estado de São Paulo, principalmente. Mas isso, o que aconteceu aqui dentro da nossa questão urbana, da nossa metrópole, né? São Paulo, todo o nosso grande ABC, toda a nossa região. Até uns 20 anos atrás, nós não tínhamos assim, tecnologias tão voltadas para o tratamento dos gases, tá? E aí você tinha um empecilho que às vezes você tinha a queima do resíduo e soltava poluição
pelo ar afora. Hoje não, a nossa tecnologia avançou e muito nesse sentido de tratamento dos gases, de tratamento da água também, porque no final desse tratamento geralmente a gente faz uma lavagem dos gases, né? E aí você só solta mesmo vapor de água para o ambiente, mas você tem depois que fazer uma limpeza dessa água também, para ver se não está contaminada, se não tem alguma coisa. Isso tudo é de monitoramento que a gente fala. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando, fazendo sempre os relatórios de amostragem, fazendo as análises de água, de queima, de tudo para poder ter um menor resultado lá na frente. Esse é um processo que a gente tem na região metropolitana, que até então a gente não tinha grandes perspectivas, porque até então nós tínhamos lá, 20 anos atrás, nós tínhamos aterros para 20 anos, né? Então, tá certo? Os aterros estavam recém-implantados dentro de uma tecnologia pertinente da época, que hoje também é muito mais melhorado, na questão da impermeabilização, né? E você vai chegando a um limite, porque a cidade expandiu, você também não tem mais esses locais. Consequentemente, você precisa ver uma tecnologia para reduzir esse volume, tá? Para que você possa continuar depositando aí de uma forma mais inerte possível nesses aterros que ainda serão necessários, porque aí você vai sempre ter o resíduo, o rejeito que fica no final, né? Vamos dizer assim, que dá queima, que fica aquela cinza, que aí pode ter uma composição também inerte ou até agregado um outro material que precisa ir para um aterro destinar adequadamente. Então, até aquele presente momento, a gente fazia as discussões, mas ainda tinha solução, né? Dentro de um contexto. Hoje não, hoje você já chegou no limite desses aterros, né? E aí você precisa ter uma solução mesmo, e ela vai passar provavelmente pela incineração. Por quê? Pela quantidade, pela distância que você vai ter que percorrer, que ela é menor, que você vai ter uma questão de logística, de transporte para incinerar, para levar para a incineração, que também tem que ter uma logística para destinação desse rejeito posterior, né? E você também tem aí como produzir alguma coisa a nível de transformação de energia. Mas não dá para a gente falar em incineração sem a gente falar em reciclagem. Então, isso é interessante, você tocou num ponto fundamental. A região do ABC, aqui, nossa região, ela produz mais de 3.000 toneladas por dia de lixo. Recicla apenas 1% de todo o lixo produzido. O que está faltando, então? Se todos nós sabemos, você tem o poder público, óbvio, eu até comentava com você, o prefeito aí de São Bernardo, Luiz Marinho, está fazendo uma usina para que realmente, segundo as informações, e é possível isso, nós sabemos disso tecnicamente, que vai se transformar em energia para as cidades, iluminar uma cidade. Mas não é muito pouco esse 1%? Você que luta por isso, você é profunda nesse assunto. Fala um pouco sobre isso. Realmente, né, 1% é muito pouco. Mas eu acredito, acho que esse número tem aumentado também, até porque algumas cidades já fizeram uma ampliação da coleta seletiva, tá? Mas isso também depende de como que esse material tem venda posterior, né? Como que ele entra novamente no mercado, né? E geralmente o que vale aí são o preço que você pode estar recebendo por esse material. Então, quanto maior o volume, você vai ter empresas que vão querer comprar isso com maior regularidade, então você precisa ter quantidade e precisa ter periodicidade também para aquela quantidade, né? Para que ela possa entrar no mecanismo industrial de novo, né? Então, isso é necessário, aí, estocagens são necessárias para você poder ter um melhor valor de mercado, para que isso possa voltar mais integralmente ao sistema industrial, né? Tá. Nós temos que falar de algumas coletas de lixo seletivas que não existem. Salvo engano, são 18% apenas de coleta seletiva. 18 municípios brasileiros que fazem parte. Tem essa coleta seletiva. E aí, isso afeta... Não existe a reciclagem, porque atrapalha. Quando nós falamos em termos de cidade, vamos falar de um todo, a cidade. Então, você tem o cestinho de lixo, que se joga todos os lixos, aí vai passar para recolher esse lixo da cidade. Como que está esse processo? Aí você tem a PET, que não dá para reciclar, porque jogaram a PET, jogaram o lixo úmido, que nós falamos a respeito disso, o plástico que está ali. E esse processo da coleta seletiva da cidade? Você pega a residência, você pega um projeto de educação, coloca 2 cestinhos em casa.
plástico sólido desse lado, úmido desse, vamos falar assim, em termos de cidade. Como faz para recolher aquele lixo todo misturado? Esse é o grande segredo que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na realidade, o processo ele passa ainda por coleta ela é simplificada ainda para nós, né? Úmidos e secos, né? Vamos assim dizer. Os secos seriam o que é possível reciclar, o plástico, o PET, os papelões, aquilo que vem de embalagem, e isso realmente ele tem que ter uma certa qualidade. O ideal até às vezes que a gente limpe antes esse material, antes de colocar para essa destinação aí de melhor reciclagem, tá? Então, isso daí, se ele está sequinho, então depois ele tem que passar por um processo de separação também, tá? Porque aí você vai realmente separa o plástico, aí você separa o papelão, aí você separa outros materiais, ferros, alguma coisa que possa estar vindo. Então, isso aí você consegue um preço melhor. Já naquele úmido, ele vai não só aí por uma questão também cultural nossa, nós temos aí muitos resíduos e o nosso lixo é extremamente úmido no nosso país, porque a gente tem muita fruta, porque a gente tem muitos legumes, nós temos uma quantidade de rejeito muito grande que advém da alimentação, né? Então, isso também vai para um outro tipo de lixo que, às vezes, o que a gente fala, ele está tão misturado que não tem mais jeito de você separar, tá? Então, esse provavelmente ele tem que ter uma destinação aí, se for esse tipo de coleta. E hoje a gente já tem implantado uma outra coleta, que são a coleta talvez aí dos entulhos, dos rejeitos de construção civil, que já em função do grande número de construção, e também aí de alguns volumosos, que a gente chama, coletas volumosas, que são a troca de sofá, a troca de geladeira, a troca, que também é um outro processo também que deveria também ter um outro custo, né? Já tem empresas, por exemplo, que já fazem essa captação de material tecnológico aí para poder fazer uma reciclagem diferenciada já, né? Muito bom. Qual a contribuição das cooperativas nesse caso? Elas têm ajudado um projeto de política a respeito entre entrosamento com o poder público e essas cooperativas que ajudam? Você vê isso como uma forma de colaborar também nesse processo? Olha, das cooperativas. Sim, as cooperativas elas poderiam estar melhor, tá? O que a gente vê são às vezes pessoas de boa vontade ou as pessoas que tiveram aí uma restrição de mercado de trabalho vão para esse serviço e às vezes elas não estão aí bem formadas, né? Quanto à questão de administração dessas cooperativas, quanto à questão das vendas deste material, quanto à questão de estocagem, e aí para recolocar nesse mercado. Então, as cooperativas, elas são importantes, sim, na existência, mas não como o sentido, às vezes, de ser um emprego para a pessoa só. Tá? Entendi. Ela não pode ser só isso, ela tem que ser muito mais que isso. E o poder isso. público não pode transferir essa responsabilidade, pode ser uma, né? Pode até ter como um agente colaborador, um parceiro, mas não pode ser transferido isso, a responsabilidade. Não, né? A destinação, na realidade, eu acho que aí tem uma outra coisa que é quem produz o lixo que deveria dar finalizar também esse receber de volta, né? A gente já tem isso para as baterias, a gente já tem isso para algumas... até empresa de tinta já tem alguma coisa nesse sentido também, que é você voltar aí para quem produziu, tá? Minha amiga, eu só vou te pedir 1 minuto, porque eu vou chamar um pequeno break e a gente já volta já já. Não. Eu estou conversando com Silvana Guarnieri, vice-prefeita da cidade de Diadema, uma simpatia, prefeita em exercício, e você não pode sair daí. Ligue, faça sua ligação no 2379-4733. No segundo bloco, vamos falar um pouco agora da cidade de Diadema. Ela é vice-prefeita, tem conhecimento. Vamos falar como é que está esse projeto lá. Tinha um projeto lá na cidade de Diadema, no Pé na Rua. Vamos ver como é que anda esse projeto, esse cata-bagulho, se existe ou se ainda não existe. Vamos falar um pouco da incorporação da SANED e da SABESP. Assuntos interessantes, que ela tem conhecimento. Voltamos já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior,
todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido. ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe. Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Eu quero te agradecer porque você não saiu daí comigo da telinha. Nessa noite eu estou aqui, como todas as quintas, mas especialmente um bate-papo muito tranquilo. Eu estou conversando com uma grande amiga, Silvana Guarnieri, vice-prefeita da cidade de Diadema, uma autoridade que nós estamos falando a respeito de resíduos sólidos. Então isso é muito importante. Estamos falando sobre cidadania e meio ambiente, cidadania. É um tema que nós realmente precisamos dar muita atenção. Eu falava com ela a respeito da questão dos resíduos sólidos e falei que no segundo bloco vamos conversar a respeito como anda Diadema nessa questão da reciclagem, do problema dos lixos que vão para as ruas, do descarte, daquele sofazinho que muitas vezes é colocado na calçada, quando se troca é o sofá, enfim. Eu vou perguntar para ela, porque na cidade de Diadema existia um projeto anterior de se recolher esses objetos. Silvana, em Diadema, conhecimento também de causa, existia um projeto lá, pé na rua, né? Como é que anda Diadema agora? Você administrando junto lá com o prefeito Lauro, como é que anda isso? Qual é o projeto lá agora? Permanece aquele formato ou mudou ou está melhorando? Ele muda até porque a própria sociedade mudou, tá? Esse projeto, eu ajudei a constituí-lo lá atrás, né? Ainda como engenheira, como diretora do Departamento de Limpeza Urbana, que era na época, foi implantado juntamente com a minha equipe técnica que nós tínhamos na época, e ele era voltado para uma população de 200 mil habitantes com uma condição econômica diferenciada do que ela é hoje. E esse projeto, ele tem que ter alteração, até pela própria sazonalidade, né? Como aumentou o poder econômico da nossa cidade, isso faz com que a pessoa possa adquirir mais móveis, sim, reforma de casa, e isso gera também outros resíduos, né? Esse projeto que nós temos hoje é o Cara Limpa, né? Um projeto da administração Lauro Michels já. Ele vem
mudando um pouco essa formatação, porque na realidade você precisa estudar um pouco essa sazonalidade, né? Por exemplo, quando você recebe seu 13º e no final do ano, geralmente é a época que você faz a troca de móveis, a reforma da sua casa. Então, aumentam esses volumes, né? Ele tem uma certa sazonalidade. E com essa melhoria do poder aquisitivo, todo mundo está reformando a sua casinha. Então, é resíduo de entulho por toda a cidade. E a população precisa colaborar. Tá? Muito bom. Ela precisa colaborar porque ela tem alguns pontos que são chamados ecopontos que poderia estar recebendo esse material. Poderia estar recebendo aí, como aqui tem em Santo André, né? Você tem o ecoponto que você pode levar um sofá velho, você pode levar algum material de construção civil que advém, para você não jogar em qualquer canto da rua, em qualquer canto da cidade. Você tem 4 ou 5 pontos que eles precisam ser utilizados de fato. Esses ecopontos, eles fazem esses pontos de entrega voluntária que realmente ajudam a essa limpeza da cidade. Então, a pessoa, às vezes, deixa até uma pessoa ajudar, um carregador, alguma coisa, mas pedir para que ela destine isso de uma forma adequada, né? E mesmo quem faz aí as caçambas, as coletas de caçamba que são de construção civil, elas precisam ser destinadas adequadamente, elas não são de responsabilidade do município, tá? Então, a pessoa já paga para a pessoa que está retirando ali, para que ela destine adequadamente. Então, ela tem que levar até um aterro, ela não pode soltar ali aquele resíduo num terreno baldio, porque a pessoa pagou por aquele serviço. Então, ela também tem que destinar adequadamente aquilo para um aterro de inertes, né? Então, isso aí precisa tomar cuidado e a nossa população precisa conhecer também essa dinâmica dos resíduos. Existe na cidade de Diadema, salvo engano, existe em outras cidades, a aplicação de multa, né? Quando isso é feito um descarte de determinados objetos, provavelmente não se pode colocar nenhum objeto na rua. Existe lá essa... Existe sim, inclusive com apreensão de veículos, tá? Apreensão de material também. Por quê? Porque é uma forma de você não deixar organizada a cidade, né? Então, você pode apreender, sim, tem multas de R$2.700, se não me engano, né? Mas o que a gente gostaria é que a população não precisasse receber essa multa, né? Que ela tivesse essa colaboração. Sem dúvida. Tá? Então, para alguns pontos que são, vamos assim dizer, contínuos, que os descartes são contínuos, nós temos aí já aplicado em alguns locais essas multas, né? Nós temos os fiscais que ficam lá e estão aí com certeza, porque isso é um processo educativo, mas ele tem que ter uma punição, às vezes, para a pessoa ver que aquilo funciona, né? Nós vamos falar de uma questão muito delicada, que são as enchentes. Mas nós temos os piscinões. Em Diadema nós temos 3 na cidade de Diadema. Na região nós temos 20 piscinões. E muito se discute a responsabilidade da questão de manutenção dos piscinões, que gera e vem a enchente. Aí, de repente, vem e se busca as responsabilidades. De quem é essa responsabilidade? Manutenção é da administração pública municipal e o dinheiro, investimento em dinheiro é do Estado? Fala um pouquinho, até para que o telespectador possa entender com clareza isso. Bom, os piscinões, eles estão assim praticamente em áreas que eram passíveis de serem alagadas antigamente no leito dos rios, tá? Então, ele vem para substituir essa necessidade natural da mudança do rio, né? Então, o sistema hídrico, todos os rios, todos os córregos, eles fazem parte das bacias. As bacias são hídricas e elas são de responsabilidades do governo do Estado, né? Tem os gerenciamentos, às vezes, da bacia do Alto Tietê, mas elas são... Então, essa é uma atribuição hoje do governo do Estado, através do Departamento de Águas e Esgoto, tá? Da EE, que a gente tinha lá, né? Que EMAI, hoje também, que é a Empresa Metropolitana de Água e Esgoto também. São várias empresas que estão aí do governo nesse sentido. Até o governo do Estado, até o ano passado, ela estava terminando aí os convênios que ela tinha, e ela passou por um momento aí de reformulação de novas licitações. Hoje já ocorreram algumas licitações e estão sendo feitas essas limpezas, né?
Mas essa limpeza, ela precisa ter, assim, uma qualificação também melhor, né? Porque esses piscinões, eles não são só a retirada de material, vamos assim dizer, do mato que está ali em volta, tá? Ela tem também uma necessidade de limpeza, de desassoreamento, ela tem necessidade de uma revisão do sistema de bombas, das comportas, né, do sistema mecânico de comportas, da retirada dos lodos que ficam nessas comportas. Então, ela tem que ser vista de uma forma mais ampla, né? Que não só uma limpeza superficial. Muito interessante isso, porque muito se pergunta, né, Silvana, e de repente começa, talvez, informações não tanto quanto apuradas, e é importante no meu programa, hoje você está aqui, tem conhecimento de causa, administra a cidade em conjunto, com todos, está esclarecendo esse ponto, muito interessante mesmo. Hoje, para se ter uma ideia, nós falamos em reciclagem. Muito se recicla aquilo que se ganha, e eu falava que o lixo é vida, mas também é dinheiro. O Brasil ele é recordista em reciclagem de 98% em latinhas, né? Alumínio, né? Alumínio, latinhas alumínio, né? Nós sabemos que isso dá dinheiro, né? O alumínio, né? O que você acha de se fazer um investimento nesse sentido? É óbvio, né? De fazer algum retorno à população que possa ser beneficiada com algum retorno, não digo financeiro, mas algo que possa gerar a ele uma expectativa de um resultado de ganho ou satisfatório, que possa ser incentivado à população. Qual é a sua visão a respeito disso, através do poder público? Eu acho isso muito difícil, tá? Por quê? Primeiro, porque você tem aí uma necessidade de manter a cidade limpa, né? As cidades todas. E isso depende de cada cidadão. Cada um tem que participar. E qual é o mérito de você fazer e o outro não fazer? Tá? Esse é um sistema social. Todo mundo tem que fazer. Tá? Então, você premiar, por exemplo, a questão de recolhimento de latinhas, ele só é viável, só é o maior, porque ele tem um valor agregado muito bom, tá? Muita gente que recolhe e grandes pessoas que fazem essa estocagem em quantidades grandes, que possa enviar novamente para a indústria para fazer, e ela praticamente fica, parece que, acho que 20% do custo de fazer uma latinha nova do que a reciclada, porque ela já passou por um processo. Não me lembro bem o valor de custo agora, mas é bastante grande, tá? Então, isso faz com que o próprio mercado queira aquilo lá porque é mais barato. Entendi. E porque ele já vem com um custo de energia gasto ali dentro que é menor. Sem tá? dúvida. Então, isso daí depende muito do material. E eu não entendo que você tenha que premiar as pessoas. Eu acho que o maior prêmio que eu tenho é o meio ambiente, é a minha qualidade de vida. Tá? Entendi. Então, eu acho que isso precisa ser considerado. Porque qual a vantagem, né, que você tem aí? A vantagem é de viver bem. A vantagem é de ter menos problemas de saúde, né? Nós tínhamos no passado uma vida mais satisfatória, e eu digo isso, você vai até entender a profundidade onde eu quero chegar de uma forma simples, como nós iniciamos o programa falando do campo. Com raras exceções, nós temos no campo erosões, né, que faz parte, a água ela precisa escoar, mas existem as erosões. Existe numa cidade, e você sabe disso em termos de projeto administrativo, você é necessário, você não tem, nós falamos da impermeabilização. Você não tem aonde a água escoar, né? No campo a água ela tem a própria escoamento, isso é... Em termos de projeto de cidade, eu sei que isso faz parte de estudo, de se manter também a terra, se manter um projeto para que a água possa escoar de uma forma natural. Porque se asfalta tudo, é necessário, mas a água não tem para onde dar vazão. Se manter, como você vê isso em termos até de um estudo, que você já estudou sobre isso, você não tem terra para água, para ela penetrar, né? Penetrar. Como é que você vê isso, né, em termos de cidade, né, desse estudo? Tá. É difícil isso em termos de projeto? Porque se você, só para te passar, para concluir o meu raciocínio,
Você pega que é necessário você ter um número de árvores em determinado local, tem que ter o verde, faz parte do meio ambiente. Claro, deve né? ter. Deve ter e tem que ter. Se tira uma árvore, tem que repor aquela árvore, nós sabemos, é uma vida. E em termos de terra, fala um pouco disso. Isso é muito importante a gente comentar isso, porque nós estamos aqui, vamos falar um pouco de Diadema, mas isso também afeta São Bernardo, Santo André, toda a parte que envolve a Billings, a Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Nós temos aí a questão da proteção da área de proteção aos mananciais, né? Como é que a gente trata isso? Nós tivemos aí uma questão social, a ocupação de várias dessas áreas e qual é o maior problema que nós tivemos com essas invasões aí, né? Primeiro é a impermeabilização do terreno, ou seja, a água não consegue mesmo penetrar. Aí ela bate na terra e escorre rapidamente, aí ela vai direto para a parte mais baixa e aí nós temos as inundações, né? Isso faz com que a gente repense, né? Nós temos aí que estabelecer principalmente a questão do projeto aí, da lei específica da Billings, que pretende fazer o quê? Associar a questão social, que foi uma ocupação indevida e desordenada, tá? Mas que também tem seres humanos que vivem ali, que estão ali, que precisam também voltar a ter uma qualificação ambiental, né? Nós, em Diadema, aí, com um trabalho muito unido com o governo do Estado, o Lauro teve um trabalho bastante forte, grande, aí, com a deputada Regina também, a CETESB nos passou a primeira licença de instalação para a recuperação dessas áreas, tá? 3 áreas no município. Sítio Joaninha, Iguaçu que era um povo esquecido, o Sítio Joaninha. E Caviúna, né? Que vocês estão dando atenção. Então, o que você faz ali, né? Na realidade, eles não eram tratados como cidadãos, entre aspas, porque você não podia pôr a infraestrutura, você não podia pôr água, luz, não poderia pôr esgoto também e tudo mais. Então, hoje nos foi permitida a primeira licença ambiental que a CETESB concedeu a Diadema, tá? Muito bom. Para que a gente possa pensar nessa recuperação, nessa questão dos estudos, né? Porque o que você precisa fazer nesses locais? Você tem que fazer projetos que vão estar aí cuidando da estabilidade da terra, para que aquilo não caia, tá? Então, às vezes, você vai precisar fazer alguns muros, alguma coisa, mas você tem que fazer isso dentro de uma qualidade técnica também, não só de engenharia, mas também de permitir depois que ocorra uma certa impermeabilização, uma certa permeabilidade no solo, que faça com que a terra possa absorver alguma coisa e para que isso também vai ser estudado de alguma forma. No caso do Sítio Joaninha, que ainda é uma área mais fácil de ser tratada, aí você vai poder talvez fazer projetos que mantenham aí calçadas com maior impermeabilização, isso, muito tá? bom. Alguma coisa a nível de manter uma quantidade da área com grama ou com alguma coisa para que penetre a água da chuva, né? Diferente de alguns outros bairros que a gente já tem uma ocupação intensa e muito permeável. Então, esse é um caso específico para a nossa região, dentro desse contexto aí, e vale ressaltar que a região da CETESB aqui do ABC foi muito assim, técnica no sentido de se precaver, de colocar, mas que concedeu também essa possibilidade da gente repensar isso, né? As cidades sustentáveis, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada com uma tecnologia mais para essa questão do verde. Muito bom. Vamos à participação aqui dos telespectadores. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Batoré, um dos maiores comediantes do Brasil, vereador pela cidade de Mauá. Batoré, um grande abraço. Nós precisamos fechar uma pauta. Esse ano você vai estar comigo aqui, batendo um papo também e fazendo todos sorrir, não é verdade, Batoré? Ele disse que está assistindo e gostaria de parabenizá-los e dizer que o lixo brasileiro é o mais rico do mundo. Há muito desperdício. Manda um abraço para ele, prefeita. Um abraço, Batoré. Com certeza, né? Nós temos um lixo realmente rico e precisamos melhor aproveitá-lo. Muito bom. Vamos a mais uma participação, Marlene Rocha, da cidade de Diadema. Marlene, um grande beijo para você, para toda a sua família, você que é aí da cidade de Diadema. Diadema me assiste muito, as 7 cidades, mas a minha querida Diadema, um grande beijo. Ela diz, parabeniza o programa e o Dr. Cristiano por convidar a prefeita e diz que o programa está ótimo e que ela é uma telespectadora assídua. Obrigado pela sua presença e para toda a sua família. Marlene Rocha, da Diadema.
Marlene, muito obrigada pela sua atenção conosco. Muito bom. Vamos a Patrícia Teixeira de Adema. Patrícia, um grande abraço para você, para toda a sua família. Parabenizar o programa, está muito construtivo, gostou do tema meio ambiente. Patrícia Teixeira. Obrigada, Patrícia. É sempre bom a gente ter espectadores com vontade de fazer a mudança. Eu vou falar de um tema interessante que eu me lembro na década de 80. Vamos falar, houve a incorporação da SANED com a Sabesp agora, né? Recente, público, todo mundo sabe disso. E na década de 80, existia um projeto do governo que estava lá, eles fizeram um slogan, água boa e barata para toda a sociedade. Eu falo isso com conhecimento de causa, meu pai foi vereador da cidade de Adema e votou nesse projeto naquela época, né? E eu te pergunto, o que aconteceu? Houve falha administrativa? O que houve? Não houve o repasse dessa água, do dinheiro, porque a água, nós sabemos que Diadema em nenhuma cidade produz água, a água ela vem de uma fonte exclusiva, né? Explica um pouquinho essa questão. E me parece que houve um êxito muito grande da administração, dessa gestão que vocês fizeram lá, teve um resultado positivo, e isso veio à sociedade, em termos de pesquisa, está gostando muito, deu um resultado positivo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão, Silvana. Tá. Acho bom a gente resgatar uma questão até cultural, tá? Nós brincávamos há pouco aqui, a gente falava assim, ó, quando eu fui para a escola com meus quarta série, quinta série, o nosso bem, a água era um bem que era infinito, não era? Isso. Tá certo? E que a gente ia ter água para o resto da vida, né? Então, isso era uma questão, na nossa geração, que ela nos foi ensinada dessa forma e que essa qualidade de água, né, ela seria, assim, também de excelente qualidade, porque naquela época ela sempre em abundância e até porque nós somos um país tropical e aí que nós mantemos uma quantidade de água que é a maior do mundo, sobre a água doce do país, é quase toda nossa, né, nos rios e nas águas subterrâneas que nós temos, né? Então, nós somos um país, assim, que gosta de tomar muito banho, é verdade. Certo? Na Europa não é assim, não, né? Não. Quando eu estudei lá, o pessoal veio perguntar se eu tinha doença de pele, porque eu tenho hábito de 2 banhos, um para acordar e outro para dormir. É isso mesmo. Para dormir relaxadinho, mas aí vieram perguntar se eu tinha problema de doença de pele, né? Mas, olha, isso é uma questão cultural. Mas aí, chegando aí nessa questão, isso traz um custo da água hoje, né? Para você tratar a água hoje é um custo muito maior do que você tinha anos atrás, que às vezes era só recolher e levar para você, às vezes só uma desinfecção. No caso aí da SANED, o que passou? Nesse período, a água, a Sabesp vendia um valor de 1,47, se não me engano. Isso, mais ou menos. Tá? Um metro cúbico, né? Um metro cúbico. E ela repassava ao munícipe a 80 centavos. Então, quer dizer, essa conta nunca ia fechar. Perfeito. Tá certo? Então, criou-se uma dívida aí ao longo do tempo de 1,2 milhão, né? Na época? Na época, tá. Hoje chegou a 16 bi, é isso? Coisa de coisa... Não, bilhão e 200, bilhão, desculpa. 1 bilhão isso. e 200 milhões, tá? 1 bilhão. Tá certo? Então, e aí foi uma dívida que você tem com quem te produz a água, que é a Sabesp, que ela tira do sistema Billings e alguma parte da Cantareira também, tá? Então, essa água, ela tem um custo que não tem, e ela é repassada ao município por menor valor. Então, essa conta, ela foi aumentando, né? Só de juros aí, estava 65 mil reais por dia. Então, era uma coisa que se avolumava, que não tinha... tinha que ter uma finalização. Nesse processo, nesse início nosso de governo, né, nós já fomos atrás da Sabesp para ver de que forma que a gente poderia findar essa dívida, tá? E que também isso trouxesse algum benefício para o munícipe também, né? Sem dúvida. Tá? Porque a partir de um certo momento a própria SANED não ia ter como ter investimento, mas porque ela já estava com uma dívida enorme e aí veio esse processo. Nesse meio nós conseguimos aí fazer esse cancelamento da dívida, tá? Passando aí todo a concessão do serviço de novo para a Sabesp, porque ela acabou tendo esse direito até pelo processo da dívida, mas também nós tivemos aí a disponibilidade de investimento em infraestrutura no município.
Então, nós acabamos conseguindo trazer mais um benefício para o município, né? Muito bom. Minha amiga, o programa foi tão rápido, por isso que a minha produção está falando lá do horário. E nós estamos chegando ao final, caminhando para o final. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais dessa sua participação aqui do programa. A câmera é toda sua, da Rede Eco TV. Obrigada. Obrigada, Cristiano. Obrigada a todos os telespectadores, a esse pessoal que nos acompanhou. Espero que a gente possa ter informado alguma coisa, esclarecido e também prestado conta, de alguma forma, já de uma parte da nossa administração, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Nós estamos com uma disponibilidade enorme de estar sempre atendendo o que vocês precisarem de nós, porque esse é um momento que a gente tem de contato com a nossa cidade, né? Uma cidade que eu amo, uma cidade que eu moro há 50 anos nela, tive já a oportunidade de morar fora, tudo, mas por períodos de estudos e períodos de trabalho. Mas eu gosto muito de Diadema e eu acho que agora, com essa minha formação, a gente tem muito a contribuir, né? E é um momento diferenciado, a gente precisa fazer uma nova administração. Muito, muito bom mesmo. Minha amiga, olha, obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-la. Você é formada, tem uma formação em exatas, engenheira, né? Mas você não é calculista, você não é exatas, você tem sensibilidade, você tem carinho quando você fala, a gente percebe isso na sua vontade de trabalhar. Então, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. Diadema ganhou muito com você na vice-prefeitura e, quem sabe, você vai alçar outros voos aí e o Estado de São Paulo e até o Brasil possa reconhecer essa profissional e essa mulher que você é. Muito obrigada, Cristiano. Eu quero agradecer você que esteve comigo na Rede Eco TV, no meu programa Doutor Cristiano para você. Vem novidades aí, nós vamos mudar o formato do programa, não vai ser Doutor Cristiano para você, lógico, sou eu o apresentador, vamos mudar aí o nome do programa. O mês que vem estaremos ouvindo só mulheres. Então eu quero deixar um grande abraço para você e trazer uma mensagem. Apenas quando o homem matar o último peixe, poluir o último rio e derrubar a última árvore, irá compreender que não poderá comer o dinheiro que ganhou. Pense nisso, consciência, em primeiro lugar. Nós temos responsabilidade com o meio ambiente, porque nós somos o meio ambiente. Então, obrigado, minha amiga, obrigado, meu amigo, por você ter estado comigo nesse programa maravilhoso que eu entrevistei a vice-prefeita da cidade de Diadema, prefeita em exercício, Silvana Guarnieri. Um forte abraço para você e nós nos reencontramos.